Olá pessoal, bora geografar? Professor Ademir Aquino, qual é o tema de hoje? Vamos falar aí daquilo que chamamos de fronteiras agrícolas. Muito importante, um tema frequente no vestibular. Perfeito? Vamos ajudá-lo. O que você tem que lembrar de fronteiras agrícolas? Primeira coisa importante é você pensar que essas fronteiras agrícolas ganharam intensidade a partir principalmente da década de 1960. Lembra disso? Claro que lembra. Elas ganharam impulso quando, durante o regime militar, houve aquilo que eles denominaram de penetração do capitalismo no campo, expandindo aqui no sul do país a monocultura da soja. E aí houve o estímulo às migrações do sul e do sudeste em direção à Amazônia. Olha aqui essas setas identificando isso daí. Essa migração aqui acabou gerando uma expansão naquilo que ficou conhecido como uma moderna região desbravada pela cultura de grãos. Ou então, uma região desbravada pela moderna cultura de grãos. Por que eu quero enfatizar isso daí? Por causa do solo, lembra a correção do solo do cerrado, através da calagem, solos ácidos, ok? E também a mecanização que faz da região centro-oeste a segunda, ó o que eu estou falando, a segunda região mais urbanizada do país. Essas fronteiras agrícolas, inclusive, se você não está lembrado, ela expande além do território nacional, constituindo aqui no Paraguai um grupo que recebeu o codinome de Brasiguaios e também chegou à Bolívia. Aqui na Bolívia constituiu um grupo chamado de brasianos. Lembra que os brasianos estão em melhor situação que os brasiguaios, já que os brasianos conseguiram atender às expectativas do governo, principalmente Evo Morales, dando sustentação a esse governo contra os antigos agricultores da região da Meia-Lua, os bolivianos descontentes com o cocaleiro no poder que é Evo Morales. Perfeito? Lembre então, essas fronteiras agrícolas causaram grandes impactos. O impacto mais importante que você tem que lembrar aqui é o arco do desmatamento da Amazônia. Arco do desmatamento da Amazônia que gerou, inclusive, áreas de conflitos intensos. Eu destaco sempre nas minhas aulas, olha aqui, uma região localizada aqui no Tocantins, ao norte do Tocantins, chamado Bico do Papagaio, uma região de intensos conflitos fundiários, a mais violenta do Brasil, com toda certeza, ok? E agora, e mais recentemente, o que está acontecendo? Essas fronteiras agrícolas estagnaram, pararam, não estão desenvolvendo mais? Lê do engano. Agora nós temos uma nova fronteira agrícola acontecendo nessa área. A fronteira agrícola constituída pelo grupo Matopiba, que inicialmente foi chamado de Mapitoba. Aí a palavra não caiu muito bem e virou Matopiba, correto? Matopiba, que significa o quê? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. É a novíssima fronteira agrícola do Brasil. E agora, com essa nova tecnologia na área da indústria de pneus, a Goodyear está fabricando pneu com óleo de soja. Segundo os técnicos da Goodyear, os polímeros criados com esse óleo fazem do pneu um pneu muito mais resistente e ajustável, adaptável a diferenças climáticas muito intensas. Olha aí um novo surto da soja. E de repente o Matopiba pode avançar. Aí a pergunta que é muito importante você saber responder: por que se expandiu para o Matopiba essa cultura de grãos? Principalmente porque o Matopiba tem um elemento que diferencia as demais regiões. Quando a soja é plantada no Mato Grosso, ela é uma soja barata no local de produção, mas ela se torna cara no centro exportador. Por quê? Porque o modal que predomina no Brasil é o modal
rodoviário. Muito bem, você que falou antes de mim. Aqui nesse caso, eu tenho um outro modal. Eu tenho aqui um tipo de transporte que foi feito para Carajás, que é uma ferrovia. A estrada de ferro Carajás-Itaqui, que liga até o porto de Ponta da Madeira. E através desse modal, a soja se torna muito mais competitiva. Lembrar desse aspecto como elemento importante. No Maranhão, no Tocantins, no Piauí, e a Bahia é um estado muito grande, é lá no oeste da Bahia, ou melhor, ali na região de Barreiras, Luiz Eduardo. Tranquilo? Atento a esse assunto.